Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos. Ó Altíssimo Deus, nosso bendito e querido Pai, nós te rendemos graças por esta manhã que o Senhor nos oferece, pois durante a noite nos havíamos esquecido de tudo que está ao nosso redor e de nós mesmos. Mas o Senhor soprou em nós o fôlego da vida, concedendo-nos o privilégio de um novo dia. Por isso queremos pedir o perdão dos nossos pecados e da tua iluminação ao longo deste dia. Caminhe conosco, ó Santíssimo Pai. Permita que a tua graça nos oriente, o teu amor nos sustente e que tudo queremos dedicar nas tuas benditas mãos, confiando no teu amor e misericórdia, desde agora até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, abram comigo a palavra do Senhor, que encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6 a 8. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a 8. Nós lemos o seguinte: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, atribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Palavra do Senhor. Meus amados, é um privilégio nesta manhã trazer ao seu coração a preciosa palavra do Senhor. O tema para hoje: o que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia pouco, pouco ceifará. Na vida, nós não somos plateia, pelo contrário, atores. Precisamos de trabalhar bem e com intensidade. Aquele que semeia pouco, colhe pouco, e o que semeia com generosidade, colherá com fartura. Todos os negócios que visam ajudar os outros são prósperos. Ele dá semente ao que semeia e ao que está disposto a semear. Deus está com a mão cheia de sementes, mas depende também da nossa disponibilidade. Este texto está falando uma palavra que Paulo usou à comunidade dos Coríntios. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Aquele que semeia uma determinada quantidade, ele consegue resultados proporcionais à quantidade que semeou. Muito com muito, pouco com pouco. O versículo 8 claramente mostra-nos esta realidade. O versículo 8 mostra-nos claramente esta realidade. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra.
Ainda no versículo 10, nós lemos: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Isto fará você abundar em toda boa obra. Enquanto a sua semente não produz, ele suprirá a vossa sementeira. Tudo isto é um dom inefável de Deus. Uma coisa, a primeira a considerar, a primeira coisa é a semente de Deus. A segunda coisa é a sua atitude de plantar a semente que Deus colocou nas suas mãos. A terceira coisa é a colheita da semente que Deus lhe deu. E a quarta é a graça a Deus pelo seu dom inefável. A generosidade como dom inefável de Deus. Deus tem capacitado as pessoas a viver uma abençoada realidade. Como se pode identificar então a semente de Deus? Como se pode identificar a semente de Deus? Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui, Jesus quis dizer que eu tenho a semente para o seu coração, sementes variadas para os distintos problemas. O que é a semente de Deus? Esta pode representar a sabedoria da sua palavra. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele mostra que da sua parte existem variadas sementes e lançadas em vários lugares. Há uma semente caiu sobre os espinhos, outra nos pedregais, outra no caminho. A parte da semente que caiu nas suas mãos que irá produzir. Ele é que te dá o ensino, é que te dá a sabedoria. A boa semente procede do alto, do trono de Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se você a plantar de maneira correta, ela frutificará. Ele te dá semente. Ele dá semente àquele que semeia e frutos para aquele que semeou. Ele te dá aquilo que é do céu e também te dá aquilo que é da terra. Independentemente venha do céu ou da terra, ele não dá semente a qualquer um. Ele dá semente tendo em conta aquelas três perspectivas. Se nós olharmos ou analisarmos aqueles 3 talentos oferecidos, aquele que recebeu pouco não trabalhou e não produziu. Aquele que recebeu 2 duplicou. Aquele que recebeu 5 também produziu. Muitas vezes nós torramos a semente que Deus nos dá. Deus te dá a semente boa e nós, ao invés de lançarmos a semente que recebemos, nós torramos a semente, enterramos a semente, como aquele que do seu talento nada produziu. Deus deu o maná no deserto, porque eles não podiam produzir, estavam a caminhar. Então Deus deu o maná. Mas tão logo que chegaram na terra de Canaã, ali deixou Deus de dar o maná. Porque Deus sabia que agora estavam na terra prometida e dali passarem a produzir. Trabalho, dedicação são indispensáveis. A sorte vai aumentar na medida em que você vai se dedicando cada vez mais. As bênçãos vão triplicar quando nós nos dedicarmos cada vez mais. O Senhor permita que tenhamos a sua sabedoria do alto, para que possamos
certamente ouvir a sua instrução. Do alto, compreendermos os mistérios da semente, pois que a semente é proporcional. Lançou muita semente, produzirá também muito fruto. Lançou pouca semente e é proporcional também aquilo que cada um de nós lançou. Que o Senhor nos abençoe e faça-nos compreender esta palavra, para que produzamos, trabalhemos, deixemos de ser plateia e nos tornemos verdadeiros atores da ação de Deus aqui na terra. Amém. Oremos. Santo, santo, santo és tu, ó Senhor nosso querido Pai. Nós te rendemos graças porque compreendemos que o Senhor lançou em nós a semente viva, a semente pura, a semente santa, para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Queremos que nos abençoe o Senhor na caminhada deste dia de quarta-feira. Permita que as nossas viagens, os nossos atos, os nossos comportamentos, tudo concorra manifestando a nossa transformação, pois bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Por isso, ó Deus, queremos que nos mostre uma realidade que certamente, vivenciando-a, possamos manifestar que verdadeiramente somos luz e sal da terra. Fique conosco e nos cuide. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre, pedimos e esperamos. Amém.